quero ministrar nessa noite uma palavra, está em Mateus capítulo 25, versículo 14 até o versículo 30, mas nós vamos ler apenas 3 versículos e depois, no decorrer da mensagem, vamos estar comentando sobre os outros versículos. Mateus 25, versos 14 até o 30, nós vamos ler o 14, o 15 e também o 29. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: o reino do céu é como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e o pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. Noutra versão diz: a um deu 5 talentos, cada talento valia 100 moedas de ouro, por isso 500 moedas. Ao outro deu 2 talentos, 200 moedas, e ao outro deu 1 talento, representando 100 moedas. Versículo 29. Porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado. Amém? Feche os teus olhos e oramos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos porque esta noite o teu Espírito Santo está agindo de uma maneira tão especial sobre esta casa. As canções que nós apresentamos aqui ao Senhor, nós podemos, Deus, sentir a presença do teu Espírito Santo através dessas canções, das palavras, do testemunho, Senhor, que foi ministrado aqui nesta noite. E nós queremos pedir que o teu Espírito Santo continue falando com a tua igreja, e que nesta hora, Senhor, eu possa ser um instrumento do Senhor para transmitir esta palavra ao coração do teu povo. Deus, eu quero também nesta oração apresentar a vida da criança Ian nas tuas mãos, e com ele apresentar a vida da sua mãe Antônia, Senhor, e toda a sua casa. Orar também pelos demais que possam estar enfermos, pedindo ao Senhor a unção de cura sobre a vida destas pessoas, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos acertar. Meus queridos irmãos, a parábola dos talentos, como ela é conhecida na Bíblia, e na linguagem de hoje, a parábola das moedas, ela na verdade ela é uma contraparte, ou ela é o outro lado, vamos dizer assim, da moeda, ou melhor, da moeda não, da parábola das virgens. Porque na parábola das virgens loucas e prudentes, nós vamos aprender, Jesus estava ensinando ali os seus discípulos sobre a necessidade de vigiar sempre até o retorno do noivo. Já na parábola dos talentos, nós vamos aprender sobre a nossa responsabilidade individual perante Deus em relação ao ministério pessoal, aos dons, talentos, capacidades que nós recebemos do Senhor, da maneira como nós devemos nos portar até o momento em que o Senhor voltar. Quando a gente lê essas duas parábolas, eu estou falando das duas porque uma complementa a outra, a gente vai encontrar na Bíblia vários exemplos, personagens bíblicos que também tiveram que vigiar e trabalhar ao mesmo tempo. Eu só vou citar um para vocês: Neemias. Durante a reedificação do muro, a Bíblia diz que Neemias e os construtores que estavam com eles faziam duas coisas: eles vigiavam e trabalhavam. Não havia desculpa para aqueles homens deixar de reconstruir o muro. Eles tinham que, ao mesmo tempo que estar armado, preparado para uma investida dos inimigos, eles tinham que também reconstruir o muro. E por que eu estou falando isso? Porque nessas duas parábolas nós vemos exatamente essas duas coisas em ação. A gente precisa, ao mesmo tempo que estamos vigiando como aquelas virgens, nós precisamos também estar trabalhando com responsabilidade com aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Então o que nós vamos ver aqui, que nesta parábola específica dos talentos,
a gente pode tirar muitas lições dela, envolvendo algumas áreas da nossa vida. Eu não vou falar sobre todas elas, mas apenas para a gente entender. Vida espiritual. O que a gente vai aprender? Nós vamos aprender que além de vigiar, nós estamos o tempo todo trabalhando na dimensão do Espírito, lutando, guerreando uma batalha que não pode ser vencida fisicamente, mas somente através do poder que o Senhor tem dado para cada um de nós. Essa é uma batalha constante. E só aqueles que entendem isso, compreendem a natureza espiritual, conseguem empreender na vida espiritual para vencerem. Quando a gente fala da vida ministerial, por exemplo, aí é mais fácil de todos entenderem. A gente está falando, por exemplo, sobre a missão individual que cada um de nós recebemos do Senhor. Todos nós que estamos aqui nesta noite, nós temos recebido de Deus uma missão, um propósito. Nós temos uma razão para estarmos aqui. A gente não escolheu congregar no Ministério Independência com Cristo por casualidade. Nós não decidimos servir a Jesus por casualidade, mas existe um propósito por trás de tudo isso. E cada um de nós temos a responsabilidade de trabalhar bem esse propósito que Deus tem na nossa vida. E esse propósito, ele está relacionado aos dons, aos talentos, à capacidade que cada um de nós temos, que recebemos do Senhor. Tem ainda a vida cotidiana, mas a gente não vai falar sobre ela hoje. Mas da mesma forma, como cristãos também, nós temos recebido de Deus algumas qualidades que são dadas pelo Senhor, que são aprendidas a obrigação de empreender essas qualidades e torná-las notórias, para que através das nossas ações no cotidiano a gente possa contribuir em favor da nossa vida, em favor da vida da nossa família, em favor da vida das pessoas com que nós nos relacionamos no dia a dia, e também indiretamente em favor das vidas de todas as pessoas. Qual é o significado desta parábola dos talentos? Primeiro, nós vamos ver que ela está retratando um modelo de vida, vamos dizer assim, que era muito comum naqueles dias. Os senhores, aqueles que eram ricos, que eram senhores que tinham muitos empregados, sempre quando eles iam fazer alguma viagem, eles costumavam chamar os seus empregados de maior confiança, e eles então distribuíam as responsabilidades com esses empregados. Então alguns ficavam responsáveis pelas plantações, outros ficavam responsáveis pelos animais, outros ficavam responsáveis pela casa, pela aplicação dos dinheiros de seus senhores. Cada um tinha uma responsabilidade. E esses senhores, eles partiam, empreendiam viagens longas, que às vezes demoravam até anos. E um dia determinado, que os empregados não sabiam quando isso ia se dar, aqueles senhores voltavam. E quando eles voltavam, o que eles faziam? Eles recompensavam os servos que eram leais e que conseguiam produzir, trazer resultados para os seus senhores. E da mesma sorte, aqueles empregados que agiam irresponsavelmente, que não conseguiam ter bons resultados, dar lucros para os seus senhores, eles também eram penalizados. Então, alguns personagens que nós vamos ver nessa parábola. Primeiro, o senhor rico. Quem era esse senhor rico que Jesus está se referindo aqui na palavra? O próprio Cristo. Ele é o Senhor que decide chamar os seus empregados e decide distribuir as responsabilidades, os talentos com os seus empregados. Qual é o lugar para onde esse Senhor viajou? Olha, isso é muito simples. Qualquer aluno de escola bíblica dominical sabe que Jesus foi para o céu, e um dia ele vai voltar. Os discípulos, os nascidos de novo, nós aqui, a igreja do Senhor, nós somos representados pelos servos que receberam daquele Senhor os talentos.
Então, quando Jesus diz que aquele senhor chama os seus empregados e distribui talentos com eles, significa que Jesus um dia ele foi para o céu, mas ele distribuiu com a igreja, com os seus servos, com os seus discípulos, os talentos que nós devemos estar empreendendo até a sua volta. O retorno desse Senhor, ele representa a volta de Jesus para a sua igreja. Amém, irmãos? Jesus vai voltar um dia, e isto é realidade, isto vai acontecer. Tem muitos cristãos que estão desapercebidos, desatentos. Tem muitos cristãos que já não esperam mais a volta de Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: assim como aquele Senhor um dia voltou, Jesus também vai voltar. Amém? Dá uma olhadinha para o teu irmão aí, olhar de crente, tá? Olhar de crente tem que ter graça, tem que ter sorriso, e diga para ele assim: Jesus vai voltar, irmão. Ele vai voltar. Eu estou esperando. Você também está esperando a volta de Jesus? Aquele senhor ficou um tempo ausente, mas um dia ele voltou. E os empreendimentos que os servos fizeram, como está na Bíblia de alguns, granjear, quer dizer, empreender. Os empreendimentos que aqueles servos fizeram, na verdade, fala sobre a prática dos dons espirituais, daquilo que nós recebemos do Senhor, das oportunidades que nós recebemos, que nós temos de servir ao Senhor. Então, quando nós aproveitamos as oportunidades, quando nós exercitamos a nossa fé, quando nós trabalhamos os nossos dons espirituais em favor de alguém, nós estamos empreendendo no reino de Deus. E assim como aqueles servos foram recompensados pela fidelidade deles, pelo trabalho, pelo esforço, deixa eu lhe dizer uma coisa: a igreja do Senhor também será recompensada pelas suas obras, por tudo aquilo que você está fazendo em favor do reino de Deus, enquanto o teu Senhor está ausente. E talvez você diga assim: pastor, mas eu não vejo ninguém dizendo para mim parabéns, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, né? Tem uma irmã aqui na igreja, ela está presente aqui no culto, e de repente, né, não é esta irmã, mas outra irmã poderia dizer assim: poxa, ninguém me deu parabéns porque esta semana eu encerei o chão da igreja. Fica tranquilo, não se esquenta a cabeça com isso não, porque no dia que o Senhor voltar, ele com certeza ele vai te recompensar. Amém? Será que eu posso ouvir um amém na igreja aí? Ele vai te recompensar. Tudo que você faz. E qual a base bíblica para isto que eu estou dizendo para vocês? Está em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. O conselho de Paulo para a igreja de Colossos é também um conselho do Senhor para esta igreja. Ele diz assim: o que vocês fizerem, faça de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Tudo que você for fazer na igreja, se você vai cantar aqui, não vem cantar de qualquer jeito não. Ensaia o hino, prepara, vai para frente do espelho, liga o gravador, põe o fone de ouvido, canta uma vez, canta duas vezes, canta 10 vezes, pergunta para a mãe, para o pai, para o sobrinho, para o primo, para o marido, para a esposa, pergunta para o vizinho: minha voz está te incomodando? E o vizinho vai dizer: não, olha, está tão lindo, canta de novo. Então aí você vem e canta para o Senhor, porque você está fazendo para o Senhor, vai tocar da mesma maneira, vai servir a igreja em qualquer atribuição ministerial. A gente tem que fazer da melhor maneira. Paulo diz assim: vocês têm que fazer as coisas, eu tenho que fazer, nós temos que fazer como se estivéssemos fazendo para o Senhor e não para as pessoas. A gente prega para uma pessoa, prega para 1000. A gente canta para uma, canta para 1000. A gente ora sozinho, ora com 10, ora com 50. Você evangeliza um, evangeliza 100, não importa o que você estiver fazendo, você deve fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Aí ele diz no versículo 24: lembrem
que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo. E aí ele conclui dizendo: o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Ele é o verdadeiro Senhor da igreja. Nós não servimos pessoas, nós não servimos instituição. Ei, deixa eu dizer uma coisa, a palavra de pastor para a igreja: vocês não servem o pastor, vocês estão servindo ao Senhor, assim como o pastor também está servindo ao Senhor de vocês, que é Cristo, e é Ele que vai recompensar cada um de nós pelo que fizemos ao Senhor. A condenação do servo que foi irresponsável é uma advertência que Jesus estava fazendo para os seus discípulos sobre o uso inapropriado ou indevido dos dons que nós recebemos do Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 12. Se você já sabia, eu quero te lembrar. Se você não sabe, fique sabendo. Diz assim: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Naquele dia, cada um de nós vai comparecer diante do Senhor, e nós vamos ter que prestar contas de tudo que o Senhor entregou em nossas mãos para fazer. Algumas lições que a gente pode tirar dessa parábola. Agora eu vou entrar na mensagem, eu estava fazendo uma introdução para a gente poder contextualizar a palavra. Algumas lições que a gente aprende nesta palavra. Primeiro, a gente vai aprender que na época de Jesus, quando se referia à palavra talento, estava se referindo a moedas, estava se referindo a valores monetários. Hoje, muitas vezes, a palavra talento está se referindo a pessoas, né? Tem muita gente que se julga um talento, mas aí ele se julga o rei da cocada. Mas na verdade, a palavra talento, né? Ela, na sua origem, ela estava se referindo a moedas, a forma como os empregados recebiam seus salários. Os 3 servos, por exemplo, eles recebem uma quantia de moedas cada um. Um recebe 500, outro recebe 200 e outro recebe 100 moedas de ouro. E aí isso me faz lembrar de uma palavra que Jesus disse lá em João 15,16. Quando ele fala assim para os seus discípulos: olha, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Porque aqueles empregados, não foram eles que se colocaram na lista de espera, na fila, né? Não foram eles que chegaram e disseram: Senhor, está aqui o meu currículo, eu me habilito a receber o talento. Não, o Senhor escolheu aqueles servos. Ou seja, o Senhor conhecia cada um deles, sabia quem eles eram, e Ele decide então, no meio de toda a sua fazenda, de suas propriedades, de escolher alguns servos e dizer: eu vou te dar 500, eu vou te dar 200, eu vou te dar 100. O que a gente aprende com esta palavra? Primeiro, que quem escolhe, irmãos, é Deus. É Deus que escolhe. Às vezes a gente olha para um, né? Graças a Deus que aqui nesta igreja ninguém tem inveja do outro. Mas eu já conheci outros lugares onde as pessoas tinham inveja do outro, do talento do outro, porque o outro é melhor do que eu, porque eu queria ter o que o outro tem. Não! Olha o que Jesus diz em João 15,16. Não foram vocês que escolheram. Pelo contrário, fui eu que escolhi vocês para que vocês vão e deem frutos. Ele escolheu. Mas qual a razão de Jesus escolher você? Qual a razão de Jesus me escolher? Qual a razão de escolher cada um de nós aqui? Jesus nos escolheu para que a gente dê frutos. E aí Jesus fala que os frutos permaneçam. Ou seja, não pode ser também um fruto superficial. Não pode ser um fruto, né, que nasce e morre ao mesmo tempo. Não tem que ser frutos que permaneçam. Segundo, a gente vai aprender também que esses talentos, eles representam na vida do crente, então, como eu disse, os dons espirituais, representa a sua fé em ação. Toda vez que você exercita a sua fé, você está exercitando um talento de Deus na tua vida, porque você está empreendendo no reino. Quando a gente movimenta a nossa fé, a gente ouviu aqui nesta noite, mas na quarta-feira passada eu contei
Ontem nós ouvimos 4 testemunhos de pessoas que exercitaram a sua fé num determinado momento da sua vida, e aí viram portas se abrir, viram familiares sendo salvos. Então, quando você exercita a fé, você está empreendendo no reino. A palavra de Deus que está em você, quando você compartilha a palavra de Deus com alguém, eu disse que ia falar calma, mas eu não consigo, tá, gente? Então, a palavra de Deus que está em você, quando você libera esta palavra sobre a vida de alguém, você está empreendendo no reino, você está aplicando aquilo que o Senhor entregou na tua vida, na vida de alguém. Outros sim, tudo aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Tudo que nós recebemos do Senhor é para ser usado. Amém? Eu queria até que você repetisse isso para você sair desse culto lembrando desta verdade. Diga comigo assim: tudo que eu recebi do Senhor é para ser usado. Aí só quem entendeu, aplauda o nome do Senhor Jesus. É para ser usado. Não importa o que Deus entregou nas tuas mãos, se no teu conceito isso é grande ou é pequeno, é para ser usado. Outra verdade, outra lição que a gente vai aprender é que a distribuição dos talentos também não foram iguais. O Senhor não deu na mesma medida, na mesma proporção para todos os empregados. Cada um recebeu uma medida de acordo com a sua capacidade. Mas aí 2 observações importantes. Primeiro, quem avalia a capacidade não é o próprio servo, é o Senhor. Ou seja, não é o servo que diz assim: eu tenho capacidade. Não, é o Senhor que ele olha para o servo e ele diz: você tem capacidade. Segundo, nós vamos ver que o Senhor, ele, por conhecer cada um de nós, ele sempre vai nos dar exatamente aquilo que ele sabe que nós somos capazes de fazer. Ou seja, mostra que nós somos, primeiro, diferentes uns dos outros. Nós não somos iguais. E nós recebemos, cada um de nós que estamos aqui, recebemos a quantia certa para empreender no reino de Deus. Tem um certo escritor, o nome dele é D.H. Lang. Ele diz assim: Deus não irá colocar o mar dentro de um balde de água. Deus não vai te dar além da sua capacidade. Se alguém de nós julga que merece mais, o meu conselho para quem julga que merece mais, primeiro, é ter mais capacidade. Mas no reino de Deus, quando a gente fala de capacidade, nós não estamos falando só de intelecto, de conhecimento. Nós estamos falando de muitos outros fatores também. Nós estamos falando de vida espiritual, em concordância com Deus. Nós estamos falando de atividade, de trabalho cristão. Gente, envolve muita coisa. Mas o Senhor, ele conhece e ele tem um critério, de escolha, de seleção e de distribuição dos dons que não é semelhante àquilo que nós imaginamos. Então Deus escolhe, ou melhor, Deus chama todo mundo, Aí Deus seleciona e ele vai escolher alguns e vai dar capacidades diferentes daquilo que dá para o outro. Por isso que na igreja do Senhor não deve existir jamais lugar para inveja. Por que não? Porque se todos nós trabalhamos para o Senhor e nós somos diferentes nos dons daquilo que nós fazemos, é porque o Senhor sabe o que der para cada um. Seja feliz com o que você tem. Se é grande, se é pequeno, não importa. Seja feliz com aquilo que você tem, que o Senhor te deu. O Espírito Santo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala que o Espírito Santo, ele é o mesmo, mas ele dá dons diferentes para cada pessoa conforme ele quer. Ele decide e ele dá. A forma, outra lição que nós vamos aprender: como os talentos foram distribuídos, vou mostrar também que o servo com mais talento trabalhou menos do que os outros. Vocês concordam com isso? O servo que recebeu mais talento trabalhou menos do que os outros? Não, ele trabalhou mais. Por quê? Ele tinha 5. Ele deu um resultado de 100%. 100% de 5 é quanto? 5. Então ele teve que trabalhar por 5 para poder dar um resultado de 100%.
Enquanto o servo que recebeu menos, para dar 100%, ele teve que trabalhar apenas 20% da capacidade do que recebeu mais. Porque ele tinha só um, o outro tinha 5. Tem muita gente que às vezes fica pedindo para Deus: Senhor, eu quero mais dom, Senhor, eu quero mais trabalho, eu quero fazer mais. Mas não dá conta do um que Deus lhe deu. Não consegue fazer bem. Um talento que Deus deu não faz bem. Mas quer mais para quê? Porque quem recebe mais, trabalha mais. Você quer mais talento? Então você vai ter que se preparar para trabalhar dobrado ou quintuplicado. Vai ter que trabalhar 5 vezes mais. Então a gente vê que o servo que recebeu mais, ele também teve que trabalhar mais. Agora, independente disso, a proporção foi a mesma para todos. Que proporção é esta? No mínimo, no reino de Deus, a gente tem que dobrar aquilo que o Senhor nos dá. A gente tem que, no mínimo, obter 100% de resultado. O que significa isso? Se você tem 1, você tem que, no mínimo, multiplicar por 2. Aí eu estava meditando nessa palavra e eu fiquei pensando assim, falei: Senhor, se esta verdade se aplica a nós, então eu fui salvo. Eu tenho que, no mínimo, ganhar mais uma alma para Jesus no longo da minha vida, para poder não passar desapercebido e depois chegar diante do Senhor, como tem aquele hino da harpa cristã que diz assim: eu posso, tendo as mãos vazias, diante de Jesus eu me apresentar. Porque, no mínimo, a gente tem que dar 100% daquilo que nós recebemos. Ou seja, Deus coloca nas nossas mãos, tudo aquilo que Deus coloca é para multiplicar. E aí eu lanço uma pergunta para vocês aqui nesta noite: você tem multiplicado o que você tem recebido do Senhor na tua vida? Pense um pouquinho sobre isso. O que Deus tem colocado nas tuas mãos, como estão os teus resultados diante de Deus? Porque no reino, no mínimo, Jesus está dizendo, ele começa essa parábola dizendo: no reino de Deus, ou o reino de Deus é semelhante. Jesus está falando da cultura do reino. E na cultura do reino, nós precisamos, no mínimo, multiplicar. Nós precisamos, no mínimo, ser 2 vezes aquilo que nós recebemos do Senhor. Outra verdade que nós vamos aprender nesta palavra é que quando o Senhor partiu, eles não perderam tempo. Assim que o Senhor partiu, eles assumiram seus postos e começaram a trabalhar, e estes foram bem-sucedidos. Mas teve um dos servos que, quando o seu senhor partiu, eu não sei o que passou na cabeça desse rapaz, porque eu não vejo sinceridade nas declarações dele quando o Senhor volta. Mas esse rapaz, por alguma razão, o Senhor partiu e ele ficou parado, ele não fez nada. Outra verdade que nós vamos ver é que os talentos foram dados para todos os servos para serem multiplicados, ou seja, empreendidos e não ser guardados. Ou seja, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, nós vamos ver essa verdade, que quando o Senhor nos deu o poder do Espírito Santo, Ele deu o poder com uma finalidade. Qual foi a finalidade do Senhor derramar sobre nós o Espírito Santo? Ele diz: eu vos dou poder para que vocês sejam as minhas testemunhas. Então, quando nós recebemos do Senhor o poder do Espírito Santo, no mínimo, nós temos que ser testemunhas de Jesus e falar de Jesus para as pessoas. Mais uma lição que nós aprendemos: não é a quantidade de dons que fará a diferença na tua vida, mas é o modo como você trabalha o dom que você teve. Ou seja, diante de Deus não importa se você tem muito ou se você tem pouco, ou se você acha, né? Porque às vezes a pessoa acha que tem. Não importa se você tem muito ou se você tem pouco, mas é a maneira como você trabalha aquilo que você recebeu do Senhor. Deus te entregou um dom, e nesta noite, igreja, eu quero chamar a atenção de vocês para esta verdade. Deus entregou a cada um de nós um dom, e a gente precisa trabalhar este dom. Nós não podemos ficar parados achando que o Senhor não vai voltar. Nós não podemos ficar parados achando que se a gente deixar quieto é a melhor solução. Nós precisamos fazer alguma coisa. O terceiro servo, além de não ser recompensado quando o Senhor voltou, nós vamos ver que ele ainda perdeu aquilo que ele tinha. E nós vamos ver também a palavra do Senhor advertindo a igreja, exortando a igreja para nós guardarmos o que nós temos.
para que ninguém roube a nossa coroa. Ou seja, tem pessoas que estão tão desapercebidas, tão desatentas em relação àquilo que receberam do Senhor, que se não tomar cuidado, até a coroa vai embora. Mas que Deus tenha misericórdia de nós aqui nesta noite. Quantos aqui que estão guardando bem a sua coroa aí? Levanta a mão, dá uma glória a Deus aí. Você está guardando bem a tua coroa? Não deixa ninguém roubar a tua coroa. A desobediência do servo, nós vamos ver primeiro que ela não foi uma desobediência ativa, mas passiva. Como assim? Primeiro, nós vamos ver que esse servo, ele não foi irresponsável, ele não pegou o talento e saiu gastando irresponsavelmente. Nós vamos ver também que esse servo, ele não pegou o talento e foi até o banco, negociou com o banco, ele não fez nada. Ou seja, a desobediência dele foi a passividade que ele teve em relação àquilo que ele recebeu do Senhor. Ele simplesmente pegou o talento e deixou de transformá-lo em lucro. Ele pegou o talento e simplesmente guardou o talento. O seu pecado, qual foi o pecado desse servo? Eu estava buscando uma direção de Deus sobre esta palavra, e a palavra que veio ao meu coração é que esse servo, o pecado principal desse servo foi a negligência em relação ao talento que ele recebeu do Senhor. E aí eu fico imaginando quantos cristãos, eu não digo só a esta igreja, mas eu falo esta palavra aonde quer que ela possa chegar, quantos cristãos que têm sido negligentes em relação àquilo que receberam do Senhor, negligentes quanto ao chamado, negligentes quanto ao dom, negligentes porque deixam de ser produtivos. No versículo 19 diz assim: depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. E lá em Mateus capítulo 24, versículo 36 e 37, Jesus, ele diz assim: olha, ninguém sabe o dia e a hora que o Senhor vai vir. Nós estamos aqui, irmãos, mas não sabemos a hora que Jesus vai voltar. A única coisa que a gente sabe é que qualquer hora ele pode voltar. E aí Jesus diz assim: nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. A vida do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Alguém se lembra o que estava acontecendo no dia de Noé? O que o povo estava fazendo? Festas, casamentos, bebidas, diversão, lazer. O povo estava se ocupando com muitas outras coisas, enquanto Noé está lá construindo a sua arquinha. E as pessoas estão olhando para Noé e estão dizendo: isso não vai dar em nada. E quantas vezes nós estamos também, Jesus disse, agindo como nos dias de Noé. Nós estamos desatentos, mas a verdade bíblica é esta: o Senhor vai voltar. Versículos 24 até o versículo 27. Porque o servo não negligenciou o seu talento. Vejam bem o que diz a palavra do Senhor. O empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse para o seu senhor: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou, junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Versículo 26. Quais são as palavras do patrão para o empregado? Empregado mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde eu não plantei, eu junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse eu receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados, e aí a palavra continua. Qual foi a desculpa que esse empregado dá para o seu senhor? Senhor, eu sei quem o Senhor é, e eu fiquei com medo. Qual o medo que esse servo tem? Primeiro, medo de perder o talento. Ele tem medo de não obter bons resultados, de ser censurado pelo Senhor. Se a gente fosse fazer uma comparação com a vida cristã contemporânea, eu diria que aquela pessoa que tem um talento, que tem um dom de Deus, e ela muitas vezes alega medo, vergonha
para não falar de Jesus, para não testemunhar. Quantos cristãos, numa reunião como esta, que se lhes for dada a oportunidade neste momento para falar do amor de Jesus, eles vão dizer assim, sem vergonha. Aquele servo, ele tinha medo. Ele diz assim, Senhor, eu tenho medo. Ou seja, ele usa desta expressão para querer justificar a sua negligência. Porque na verdade, o problema desse servo, na visão daquele senhor, não era o medo, era a negligência. A negligência leva muitos cristãos a esconder seus dons e perder a oportunidade de fazer alguma coisa para o Senhor. Por que há tanta improdutividade entre os cristãos? Por causa da negligência. Não é o medo, não é o medo, é a negligência. Eu fui buscar no dicionário algumas definições para a palavra negligência. Eu gostaria que prestassem bastante atenção no significado da palavra negligência. Na verdade, são muitos significados. Eu vou ler exatamente como está no dicionário, sem nenhuma emenda. Negligência é um substantivo feminino que, dependendo do contexto, pode ter diversos sentidos. Por exemplo, a palavra ela vem do latim negligentia, que expressa falta de cuidado. Então vamos lá. Negligência, falta de cuidado. Desatenção, preguiça. Significa também desleixo. Eu estava outro dia pensando que, dependendo da maneira como as pessoas se portam na igreja, a gente consegue enxergar como eles são na casa. Porque se às vezes a gente não tem cuidado na igreja do Senhor, que é do Senhor, eu fico imaginando aquilo que é da gente. Desleixo, descuido, falta de zelo, falta de aplicação quando vai fazer alguma tarefa. Sabe aquela pessoa que faz de qualquer jeito? Sim, tá bom. É agir com irresponsabilidade, ou seja, falta de compromisso. Vou continuar, tem mais ainda. Negligência significa desatenção, menosprezo, desdém. Sabe, desprezar o dia das coisas pequenas. Isso não quer dizer nada, isso não significa nada. É o ato de depreciar, de não dar a determinada coisa o seu devido valor. Por isso que quando Paulo, eu disse que não ia fazer, mas eu tenho que fazer as emendas. Por isso que Paulo, quando ele está escrevendo para Timóteo, ele fala assim, Timóteo, não deixa ninguém desprezar o dom que está em você. Ou seja, não deixa ninguém depreciar, negligenciar o seu dom. Porque a negligência fala disso, de não dar valor a determinadas coisas. É a demonstração de preguiça. O preguiçoso, ele é negligente. Indolência, inércia, falta de iniciativa para fazer as coisas. O negligente, ele fica esperando que alguém faça por ele, de preferência que alguém carregue ele. Aí, para terminar, na área jurídica, negligência é o ato de omitir ou esquecer algo que deveria ter sido feito ou feito de modo a evitar que produza alguma lesão ou dano a terceiro. Isto é negligência. Aquele senhor, ele olha para o servo está dizendo, eu tive medo, mas o Senhor está olhando para ele e está dizendo, não, você não teve medo, você é negligente. O servo não era uma pessoa ignorante. O servo, ele conhecia bem o seu Senhor. Foi ele que disse assim para o Senhor, eu sei quem o Senhor é. Não foi alguém que falou, ele estava dizendo, eu sei, eu conheço. Porque quando o Senhor escolheu ele, o Senhor sabia quem estava escolhendo. E voltando lá no início, o Senhor escolheu de acordo com a capacidade. Então ele sabia para quem ele estava dando o talento. E agora o servo diz assim, eu sei quem é o Senhor. O Senhor é um homem duro. O Senhor colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Poxa, se ele sabe que o seu Senhor, ele é tão poderoso que ele pode colher onde não plantou e juntar onde não semeou, por que ele não pegou então o dinheiro, levou no banco e deixou lá no banco aplicado? O Senhor diz, é o mínimo que ele poderia fazer. Numa comparação com os cristãos atuais, eu diria que
esse servo, ele lia a Bíblia. Esse servo, ele frequentava reuniões de culto. Esse servo participava dos treinamentos ministeriais. Este servo estava envolvido em alguns ministérios locais. Ele sabia o que fazer, mas ele optou pela negligência. E aí, igreja, a palavra desta noite para todos nós aqui é nós pararmos para refletir um pouco qual é o servo que nós somos. Nós somos o servo fiel, que multiplica aquilo que o Senhor nos dá, ou nós somos o servo negligente, que inventa desculpas para não fazer o que o Senhor determinou que nós fizéssemos? Eu olho para vocês, eu vejo muita gente com o semblante fechado, mas é isso que eu quero de vocês nesta noite, porque é isso que o Senhor está cobrando de nós. Porque muitas vezes nós recebemos. O problema desse servo não é falta de tempo, porque ele teve o mesmo tempo que os outros tiveram. Esse servo, ele teve as mesmas oportunidades que os outros tiveram, e o Senhor não exigiu dele mais do que exigiu dos outros. Ele só exigiu que ele, no mínimo, multiplicasse o talento. Aliás, não foi nem o Senhor que exigiu, foram os servos que decidiram, no mínimo, multiplicar. Vejam bem, não foi falta de iniciativa, porque ele teve uma iniciativa, mas uma iniciativa infeliz, quando ele pega o seu talento e ele diz assim: já sei o que eu vou fazer, nada. E quantos de nós, querida igreja do Senhor, que às vezes agimos da mesma maneira? Eu já sei o que eu vou fazer com o dom que eu recebi do Senhor, nada. E aí ele preferiu enterrar o talento por pura negligência. Ele poderia, como diz o Senhor, ter no mínimo colocado esse talento no banco, ou seja, poderia ter entregado alguém que poderia fazer alguma coisa com aquele talento. Teria sido melhor para este servo. E aí eu convido vocês para se colocar em pé. Teria sido muito melhor para aquele servo, na minha opinião, ele ter sido repreendido pelo Senhor por deixar o dinheiro no banco, do que ser condenado por não fazer nada. O que eu quero dizer com isso para nós, igreja? Que é muito melhor, se a gente não pode fazer, orar ao Senhor e falar: Senhor, eu vou pedir que o outro faça, do que simplesmente cometermos o pecado da negligência de não fazer nada, como aquele servo fez. Eu fico imaginando, nós estamos terminando a palavra, eu quero que vocês pensem comigo. Imagine se esse senhor não conhecesse os seus empregados, e ele tivesse aberto um processo seletivo para escolher alguns empregados para distribuir talentos, e o empregado que recebeu um tivesse se candidatado e ganhado a vaga para 5 talentos. Você já parou para imaginar o que iria acontecer? O tamanho do prejuízo que esse senhor teria se o servo negligente tivesse ficado com 5 talentos. Tem pessoas, queridos, eu não falo só desta igreja, eu falo de uma maneira geral. Isso se aplica a qualquer cristão, começando por mim que estou falando. Tem muitas pessoas que às vezes querem acumular cargos, funções, quer fazer um monte de coisa e não consegue fazer nem o que está na sua mão. Às vezes fica olhando para o que o outro está fazendo, querendo fazer o que o outro está fazendo, mas não consegue fazer bem nem o que está na sua mão. O bom servo, aquele que é fiel no pouco, o Senhor diz que Ele coloca sobre o muito. A gente não precisa ter pressa para querer fazer muitas coisas. A gente só precisa fazer bem aquilo que o Senhor deu nas nossas mãos. Se a gente fizer bem aquilo que o Senhor deu, olha a palavra que o Senhor usou para os 2 primeiros servos. Ele diz assim: você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso eu vou colocar você para negociar sobre muito. O que a gente aprende? Que aquele Senhor, ele não deu para ninguém mais do que era justo. Ele deu na medida certa, porque o que ganhou 5, ele fala: você ganhou pouco. O que ganhou 2, ele diz: você também ganhou pouco.
Ou seja, Deus não vai dar para ninguém além daquilo que Ele sabe que a gente pode fazer. E nós precisamos ser fiéis ao Senhor para fazer com aquilo que o Senhor nos deu, no mínimo, multiplicar. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta nesta noite. Quantos aqui nesta noite amam Jesus? Deixa eu ver, quem ama Jesus? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Se você ama Jesus, você vai sair daqui desta reunião agradecendo a Ele, porque pelo fato dele te amar, nesta noite, a palavra do Senhor está nos exortando para que a gente se desperte enquanto há tempo, porque o Senhor vai mudar. Se Ele hoje, eu fico imaginando aquele patrão, a Bíblia não diz, mas se ele talvez ele poderia ter mandado, né, poderia ter mandado um emissário e dizer assim: olha, o patrão está chegando, gente, olha, vamos trabalhar. Mas ele não fez isso. Mas Deus é tão bom, a graça dele é tão maravilhosa, que Deus em nossos dias, Ele envia profetas. Deus nos deu o Espírito Santo, sabe para quê? Para lembrar a igreja que Ele vai voltar, e que aquilo que está nas tuas mãos precisa ser trabalhado urgentemente. Você precisa urgentemente começar a fazer alguma coisa, em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir para você fechar os olhos enquanto nós adoramos ao Senhor neste momento com uma canção. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre o que você está fazendo para o Senhor, sabe, igreja? Muitas vezes eu tenho orado ao Senhor e eu tenho falado para Deus assim: Deus, eu preciso da tua misericórdia, porque eu não estou fazendo nada. Eu quero dizer isso para vocês com muita sinceridade no coração, porque toda vez que alguém diz para mim assim: pastor, mas você já faz muita coisa, no meu coração eu digo para mim mesmo: estou fazendo nada. Porque tudo aquilo que a gente faz ainda é pouco, perto daquilo que o Senhor nos deu. E muitas vezes eu tenho orado ao Senhor e tenho dito para Ele assim: Senhor, me ajuda. Eu preciso do Teu Espírito Santo me envolvendo para que eu possa fazer alguma coisa nesta verdade. Mas o que Deus quer que a gente saiba nesta noite é que enquanto nós estamos aqui, a gente não pode ficar parados. A gente não pode achar que já fizemos o suficiente, que já trabalhamos demais. Eu já tenho tantos anos de fé, eu já fiz o que tinha que fazer, agora eu já sou obreiro, eu já cheguei no nível máximo, eu já ascendi ao cargo maior da igreja, então agora eu já fiz tudo. Não, é exatamente ao contrário. Porque quem tem mais, trabalha mais. Quem recebe mais, trabalha mais. Eu não sei quanto o Senhor tem colocado nas tuas mãos, mas se você pode neste momento, ore conosco enquanto nós adoramos o Senhor com esta canção. Vestes no sangue lá
palavras antes de encerrarmos esta reunião. Esta canção que nós cantamos expressa as declarações do salmista, quando ele falou assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu te aconselho nesta noite, guarda esta palavra no teu coração, e quando ela te incomodar, guarda mais um pouquinho, porque os teus dons e talentos, a segunda verdade nessa canção, são para servir ao Senhor. Deus não nos deu dons e talentos para ficarem guardados, acobertados, escondidos. Deus nos deu dons e talentos para servir a Ele e aos seus propósitos. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu quero neste momento clamar, eu quero suplicar, Senhor, neste momento, a tua misericórdia. A tua misericórdia sobre a minha vida e sobre esta casa, sobre cada um dos teus filhos que estão aqui. A tua misericórdia, Senhor, sobre todos aqueles que vão ouvir esta palavra. Senhor, eu quero pedir neste momento, Senhor, como aquele Senhor que quando se deparou com aquela árvore, com aquela figueira que não produzia frutos, pediu ao Senhor misericórdia para que lhe desse mais um tempo, a fim de que ela pudesse se restabelecer, a fim de que ela pudesse ser melhor cuidada, para que pudesse produzir os seus frutos. Eu quero pedir neste momento ao Senhor, em favor de todos aqueles, Senhor, que têm recebido dons, talentos, habilidades, capacidade, todos aqueles, Senhor, que têm sido chamados pelo Senhor, escolhidos para fazer algo de importante, a tua obra, Senhor, e que têm sido negligentes. Senhor, perdoa a nossa negligência, Senhor, e permita-nos que nós possamos, Senhor, no tempo que está por vir, nós possamos, Senhor, usar esses dons e talentos para servir aos teus propósitos, Senhor, e no mínimo, nós possamos multiplicar, Senhor, tudo aquilo que está em nós, que nós possamos repreender, Senhor, esses dons, para que quando nós nos aproximarmos, nos chegarmos diante do Senhor, nós possamos ouvir as palavras que foram ditas por este Senhor aos servos fiéis, que nós possamos desfrutar, Senhor, da tua bênção. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo, Senhor, a tua igreja nessa noite, pais e filhos, Senhor. Ó Espírito Santo, eu peço, desperta os teus dons preciosos na vida da tua igreja, de cada um de nós. E todos aqueles que creem na palavra do Senhor e a recebem no coração nesta noite, levante a mão no nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, Senhor nosso, e o poder do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família. Que o Senhor abençoe a todos. Boa semana, povo de Deus.